Antes de aparecer nas manchetes reais e de atravessar as portas do palácio, Meghan Markle levava uma vida completamente diferente. Uma vida que começou em Chicago, ao lado de Joe Giuliano, o primeiro homem com quem se casou. No entanto, a família dele não a aceitou, apagou todos os vestígios do casamento e guardou um segredo que acabaria por influenciar profundamente o percurso de Meghan. Depois de anos em silêncio, o ex-marido da duquesa finalmente quebrou o silêncio, e o que revelou deixou todos perplexos. O que aconteceu realmente entre eles? Hoje, desvendamos a revelação explosiva de Joe Giuliano e a verdade por trás do primeiro casamento de Meghan, o casamento secreto que ela nunca mencionou. Muito antes das tiaras, dos tabloides e dos títulos, existia um capítulo na vida de Meghan Markle, quase desconhecido, um capítulo sobre o qual ela jamais falou, uma história que não começou com realeza, nem com passadeiras vermelhas, mas com um homem discreto chamado Joe Giuliano. Ele não era rico, nem famoso, nem influente. Era simplesmente o homem que um dia ocupou o coração de Meghan, muito antes de o mundo a conhecer. Naquela época, a relação parecia inocente e até comum. Dois jovens apaixonados, cheios de sonhos e possibilidades. Mas por trás daquele começo aparentemente perfeito, algo mais sombrio começava a surgir. Pessoas próximas da família Giuliano afirmam que o encanto de Meghan escondia um lado muito mais ambicioso. A sua obsessão pela imagem, o desejo de influência e a determinação silenciosa de subir socialmente começaram a preocupar quem a rodeava. A família Giuliano, conhecida em Chicago pelos seus valores tradicionais e natureza protetora, começou a desconfiar. Notavam incoerências, pequenos detalhes que não batiam certo. As histórias de Meghan mudavam, certos factos eram contraditórios e datas não coincidiam. Uma conhecida contou que a mãe de Joe ficou desconfiada quando Meghan afirmou ter terminado a escola em 1994, apesar de registros indicarem outra coisa. A princípio, pensaram tratar-se de um simples erro, mas à medida que as contradições aumentavam, começaram a acreditar que havia algo mais. Algumas pessoas próximas à família chegaram a sugerir que Meghan poderia ser mais velha do que dizia publicamente, talvez nascida no final dos anos 70, e não em 1981. Se isso fosse verdade, significaria que ela não era a jovem ingênua que aparentava ser, mas alguém
já bastante experiente em moldar a própria imagem. Para os Giuliano, essa possibilidade mudou tudo. O casamento, uma cerimônia discreta, quase secreta, alegadamente realizada numa capela de Las Vegas, terminou antes mesmo que muitos soubessem que havia acontecido. Não existiam fotos, anúncios, nem registros públicos. Em poucos meses, os documentos foram assinados, selados e cuidadosamente ocultados. Era como se toda a relação tivesse sido apagada da história. Depois disso, Joe afastou-se completamente de qualquer exposição pública. A família dele escolheu o silêncio, preferindo evitar especulações. Mas à medida que Meghan ganhava notoriedade, primeiro na televisão, depois no universo real, os sussurros sobre o seu passado voltaram a surgir. Aqueles que lembravam a jovem que um dia caminhou ao lado de Joe Giuliano começaram a questionar o motivo pelo qual esse capítulo havia sido enterrado tão profundamente. O que poderia levar alguém a eliminar todos os traços de um casamento? Teria sido um erro da juventude ou uma decisão calculada por uma mulher que já desenhava o próprio futuro? Quase 30 anos depois, fragmentos dessa história perdida estão a emergir novamente. E eles mostram não uma duquesa, nem uma estrela, mas uma mulher que moldava o próprio destino muito antes de o mundo prestar atenção. Antes dos portões do palácio e da fama global, existia apenas Meghan Markle, de pé numa capela silenciosa, ao lado de um homem chamado Joe Giuliano, fazia promessas que o mundo nunca deveria ter testemunhado. Mas o que realmente aconteceu entre Meghan e a família Giuliano antes de o mundo conhecer o seu nome? Vamos mergulhar na história não contada que se esconde por trás daquele sorriso perfeito. A história secreta de Meghan e dos Giuliano. Havia algo nela que atraía as pessoas. Um charme natural, quase hipnótico, que fazia com que todos quisessem acreditar em cada palavra que dizia. Mas por trás daquele sorriso luminoso, alguns afirmavam ver algo diferente, algo cuidadosamente calculado. A família Giuliano, um orgulhoso clã ítalo-americano de Chicago, recebeu Meghan Markle de braços abertos. Porém, não demorou muito para que esses braços se fechassem, tornando-se frios e distantes. Começaram a questionar se a mulher que havia conquistado o coração do filho era realmente quem dizia ser, ou apenas alguém a interpretar um papel ensaiado com perfeição. Para compreender por que eles se afastaram, é preciso primeiro entender quem eram. Os Giuliano não eram uma família movida por fama ou riqueza. Viviam de acordo com tradições antigas,
quase imutáveis, aos domingos todos se reuniam à mesa da avó. Às sextas-feiras faziam orações antes das refeições. Problemas eram resolvidos em casa, nunca expostos ao público. Acreditavam na lealdade, no silêncio e na honra familiar, não por reconhecimento social, mas por princípio. Por isso, quando Joe Giuliano apresentou Meghan à família em meados dos anos 2000, viram nela uma jovem cheia de energia e sonhos, apaixonada por Los Angeles, pelas audições, pela escrita e pelo desejo de ser notada. No início, a ambição dela pareceu revigorante, até inspiradora. Mas essa admiração logo deu lugar à inquietação. Não era o que ela dizia, mas como dizia. Cada frase parecia demasiado ensaiada, cada sorriso demasiado perfeito. Ela conseguia olhar nos olhos de alguém e fazê-lo acreditar em tudo. Confidenciou mais tarde um amigo da família. O que começou como uma curiosidade simpática transformou-se em observação cautelosa. O mundo de Meghan girava em torno de oportunidades, roteiros, sessões fotográficas, conexões, visibilidade. O mundo dos Giuliano girava em torno da família. Para eles, o casamento significava parceria, não promoção pessoal. Valorizavam a simplicidade e o equilíbrio, enquanto ela parecia feita para voar. E essa diferença, inicialmente subtil, começou a separar os dois universos. Tudo começou de forma discreta. Jantares de domingo perdidos, aniversários esquecidos, visitas curtas a Chicago, substituídas por longas estadias na Califórnia. As chamadas da mãe de Joe ficaram sem resposta, quase sempre com a desculpa suave de que Meghan estava ocupada com audições, ocupada a construir algo que não se encaixava no estilo de vida deles. A família começou a preocupar-se, não por ela ser ambiciosa, mas porque temiam que o sonho dela não deixasse espaço para o filho. Ela não queria raízes, disse uma fonte próxima. Ela queria asas. O pai de Joe, um homem de valores tradicionais, tentou conversar com ela uma noite. O casamento, disse-lhe, não se constrói sobre tapetes vermelhos. Constrói-se em dias tranquilos, com trabalho partilhado e fé. Mas Meghan via o mundo de outra forma. Tinha uma visão que ia muito além dos subúrbios silenciosos de Chicago. Queria ser reconhecida, lembrada. E talvez, no seu íntimo, Joe já não fizesse parte desse futuro. Com o tempo, o calor desapareceu da casa do Giuliano. As conversas transformaram-se em silêncios,
as visitas em tensão. Quando todos se deram conta da distância que se criara, já era tarde demais. Para eles, Meghan tinha se tornado não numa nora, mas numa estranha. Como uma nora, mas como uma visitante de passagem. Ainda assim, há uma certa ironia na forma como tudo acabou por acontecer. Anos depois, quando o nome de Meghan Markle ecoava pelo mundo. Não mais ligado a uma modesta família de Chicago, mas a uma das instituições mais famosas da história. Os antigos murmúrios do Giuliano começaram a ressurgir. Alguns diziam não estar surpreendidos. Outros afirmavam que sempre o tinham previsto. Para eles, a história nunca foi sobre fama, mas sobre confiança. E talvez seja isso que torna este capítulo tão fascinante. Teria Meghan sido simplesmente mal compreendida por uma família demasiado tradicional para reconhecer o seu potencial? Ou foram eles os primeiros a vislumbrar um lado dela que o público só descobriria muitos anos depois? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o silêncio do Giuliano não nasceu do ódio, mas da mágoa. Tinham aberto as portas da sua casa a alguém que esperavam que amasse o filho e partilhasse os seus valores. Mas à medida que as ambições de Meghan cresciam e os holofotes a seguiam, perceberam que os seus caminhos nunca estariam destinados a andar lado a lado. Dizem que a família ainda evita falar sobre esse período. Outros acreditam que já fizeram as pazes com o passado. No entanto, uma certeza permanece. Muito antes dos títulos reais, das manchetes internacionais e das entrevistas televisivas, existia uma casa tranquila em Chicago, onde as primeiras dúvidas sobre Meghan Markle foram sussurradas, não por inveja nem por julgamento, mas por pura incredulidade. Porque às vezes o mais difícil não é aceitar que alguém mudou, mas compreender que, talvez, essa pessoa nunca tenha sido quem pensávamos. Mas afinal, o que realmente aconteceu em Chicago antes de Meghan se tornar um nome conhecido em todo o mundo? Vamos mergulhar nas histórias ocultas que moldaram silenciosamente os seus primeiros anos, o segredo que ela enterrou e a família que escolheu o silêncio. Durante anos, rumores percorreram os bairros tranquilos de Chicago. Histórias que nunca chegaram aos jornais, mas que continuavam vivas nas conversas privadas. Entre o glamour que mais tarde definiria Meghan Markle e o mundo sereno e protetor dos Giuliano, existia um capítulo que nunca deveria ter sido lido. Um amor que começou com ternura, mas terminou em silêncio. Uma promessa que soou eterna e acabou trancada atrás de portas fechadas. Em meados da década de 1990, Meghan já começava a construir a sua imagem brilhante,
ambiciosa, determinada. Joe Giuliano, por outro lado, vinha de um universo de tradição, onde a família significava tudo e a privacidade era sagrada. O casamento deles, celebrado discretamente em Las Vegas, foi um momento de alegria simples. Mas, quando o encanto inicial se dissipou e a realidade se instalou, algo começou a mudar. Os Giuliano eram extremamente protetores do seu nome, orgulhosos das suas origens e conhecidos por resolverem os seus assuntos dentro de casa. Meghan, no entanto, seguia um compasso diferente, o da independência e da reinvenção. Era inquieta, movida por uma fome de algo que ultrapassava os limites confortáveis de Chicago. Quando surgiram os primeiros rumores, sussurros de que Meghan poderia estar grávida, uma tempestade silenciosa formou-se dentro da casa dos Giuliano. O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se num ponto de viragem. De acordo com pessoas próximas à família, não houve confronto dramático, nem gritos ou acusações, apenas uma decisão silenciosa tomada em torno de uma mesa de jantar que de repente parecia fria e distante. Os Giuliano, determinados a evitar a atenção pública, decidiram lidar com a situação à sua maneira. Fariam o que fosse preciso para proteger a privacidade da família. Meghan, por sua vez, foi informada de que poderia seguir os seus sonhos, desde que deixasse o passado para trás. No verão de 1995, segundo fontes próximas, nasceu uma menina. Mas, ao contrário da maioria dos recém-nascidos que trazem alegria e celebração, esta criança veio envolta em mistério. Vizinhos mais tarde recordaram ter visto uma menina em encontros familiares dos Giuliano, apresentada vagamente como filha de um parente distante, nunca confirmada, nunca mencionada abertamente. Tema falada novamente. Não houve anúncios de nascimento, nem registros públicos, nem qualquer ligação ao nome de Meghan. Era como se a história tivesse sido apagada antes mesmo de começar. Joe permaneceu por perto durante algum tempo, mantendo um contato discreto, mas Meghan já dava os primeiros passos num novo mundo. A Universidade Northwestern, as audições, os primeiros trabalhos de representação. O seu caminho começava a desenhar-se exatamente como sempre sonhara. Para ela, parecia progresso. Para os Giuliano, soava a abandono. Eles acreditavam tê-la acolhido com tudo o que podiam oferecer: família, lealdade e um sentimento de pertença incondicional. E em troca, diziam, ela escolhera a ambição. Um amigo de Joe chegou a ser ouvido a murmurar:
ela não o deixou apenas a ele. Deixou tudo o que a tornava uma de nós. Quando o casamento terminou, não houve escândalos nem manchetes. Ele simplesmente desapareceu. Sem tabloides, sem processos de divórcio tumultuosos, apenas uma anulação tratada em silêncio e selada para sempre. Quem conhecia a família afirmava que havia uma única condição inviolável: o silêncio. Meghan teria o seu recomeço limpo. Os Giuliano, a sua discrição preservada. Se houve troca de dinheiro, ninguém sabe. Uns dizem que sim, outros garantem que não importava. O que realmente contava era apagar uma história inteira antes que o mundo pudesse contá-la. Mas mesmo o silêncio pode ecoar. Atrás das portas fechadas do Giuliano, a dor nunca desapareceu por completo. O quarto da criança permaneceu intocado. As memórias pairavam no ar. E a pergunta, por quê? Continuou a ecoar durante anos. Para o público, Meghan Markle parecia uma mulher que se construiu do nada, moldando a própria imagem com elegância e disciplina. Mas, para aqueles que se lembravam dos Giuliano, ela era alguém que já tinha tudo e escolheu virar costas antes que o mundo soubesse o que tinha deixado para trás. O que realmente levou Meghan a abandonar tudo? Vamos mergulhar no mistério do súbito desaparecimento dos Giuliano e nos ecos ocultos que deixou. O desaparecimento dos Giuliano, quando a família Giuliano deixou Chicago. Não foi apenas a casa que ficou vazia, parecia que toda a sua existência tinha sido cuidadosamente apagada. Nenhum adeus, nenhum novo endereço, nem sequer uma pista de para onde tinham ido. O caminhão de mudanças chegou antes do amanhecer. Ao meio-dia, a casa que outrora vibrava com risadas e churrascos de fim de semana estava deserta e silenciosa. As cortinas esvoaçavam nas janelas abertas, e o leve cheiro de cera de limão pairava em divisões despidas de vida. Nessa tarde, os vizinhos juntaram-se nas bermas das ruas, trocando suposições que ninguém conseguia provar. Alguns diziam que Joe Giuliano se tinha envolvido com as pessoas erradas. Outros juravam que a esposa Ana tinha levado as crianças e desaparecido no estrangeiro. Mas o que manteve viva a história não foi o desaparecimento em si. Foi o que ficou para trás. Meses depois, uma mulher chamada Clara, que vivia em frente à antiga casa dos Giuliano, recebeu um pequeno pacote castanho sem remetente. O selo postal indicava uma vila costeira no sul de Itália. Dentro havia uma pulseira de prata delicada, do tipo que uma mãe ofereceria à filha.
Gravado no metal, lia-se um único nome: Lucia. O problema era simples. Ninguém jamais ouvira falar de uma Lúcia na família Giuliano. Nem os vizinhos de Joe e Anna, nem os poucos parentes que os visitavam de tempos a tempos, vindos de Nova Gércia. O nome parecia surgir do nada, como um sussurro vindo de um passado oculto. Clara levou a pulseira ao pároco da sua igreja, esperando encontrar respostas. Mas, no momento em que o sacerdote a viu, o seu semblante mudou. Disse-lhe para queimá-la imediatamente e nunca mais falar sobre o assunto. Claro que isso só aumentou o mistério. Dentro da comunidade italiana de Chicago, começaram a circular rumores. Uns diziam que os Giuliano tinham fugido para a Calábria sob identidades falsas. Outros garantiam tê-los visto em Montreal meses depois. Mas por baixo de toda essa teia de especulações existia uma verdade mais profunda, uma que ninguém ousava dizer em voz alta. Sussurravam uma teoria persistente e inquietante. A criança chamada Lucia não era filha de Joe. Era filha de Megan. À primeira vista, a ideia parecia absurda. Mas o tempo dos acontecimentos levantava questões demasiado estranhas para serem ignoradas. Os primeiros anos de Meghan Markle foram meticulosamente documentados, exceto por um detalhe: um semestre desaparecido da sua vida universitária, um período que nunca foi oficialmente explicado. Coincidência? Ou algo cuidadosamente ocultado? O que realmente aconteceu durante aquele semestre perdido? E como estaria esse episódio ligado ao súbito desaparecimento da família Giuliano? Era um mistério que se recusava a desaparecer. A história dos Giuliano não terminou. Simplesmente dissolveu-se como tinta apagada de uma página antiga. A antiga casa da família em Chicago, outrora cheia de risos e movimento, permanece agora vazia. A tinta das janelas descascada, a caixa do correio ainda com o nome deles quase ilegível. Os vizinhos contam que partiram sem aviso, levando apenas algumas malas. Nenhum adeus, nenhum endereço novo, nenhuma explicação. A maioria pareceu uma simples mudança de residência. Mas aqueles que os conheciam melhor murmuravam que havia algo de ensaiado na maneira como desapareceram, demasiado calma, demasiado precisa, como se quisessem sumir e não apenas mudar-se. Durante anos, o silêncio foi a única resposta possível. Os números de telefone foram desativados. Os registros públicos pararam de repente. Mesmo os familiares que costumavam enviar postais de Natal nunca mais receberam resposta. Alguns acreditavam que a família fugira de problemas financeiros, outros suspeitavam que se escondiam de algo muito mais sombrio. Mas o que poderia levar uma família inteira
a apagar a própria existência? Foi apenas anos mais tarde que começaram a surgir vestígios, discretos, fragmentados, do que teria acontecido. Conta bancária encerrada em Milão, uma escritura de propriedade assinada por um nome estranho na Sicília. Habitantes de uma pequena vila costeira do sul de Itália lembravam-se de um casal reservado que falava italiano com um leve sotaque americano. A mulher chamava-se Ana Lúcia, conhecida pela rigidez dos seus modos, mas também por uma inesperada gentileza. O homem era apenas Joseph, tranquilo, educado e sempre a olhar por cima do ombro. Com eles vivia uma menina calada, que raramente saía de casa. Nunca frequentou a escola local e era muitas vezes vista à beira-mar, imóvel, olhando o horizonte como se esperasse alguém que nunca chegava. Poucos fizeram perguntas. No sul de Itália, os segredos são guardados como heranças de família, polidos, protegidos e jamais mencionados em voz alta. Ainda assim, mesmo num lugar habituado ao mistério, os Giuliano destacavam-se. Viviam de forma modesta, pagavam tudo em dinheiro e evitavam qualquer tipo de fotografia. Durante uma festa popular, alguém tentou tirar uma foto de grupo. Joseph afastou-se com delicadeza, pousando a mão no ombro da menina. Sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Anos depois, jornalistas que investigavam o passado de Meghan, muito antes dos palácios e das coroas, começaram a encontrar lacunas inexplicáveis, meses inteiros em branco nas suas cronologias oficiais, documentos selados e uma fotografia curiosa tirada nas margens do Lago Como, no final dos anos 90. Na imagem, via-se Meghan caminhando sozinha por uma estrada estreita junto à água, o rosto virado para o lago. Mas no fundo da imagem, quase fora de foco, via-se um homem de mão dada com uma menina. O rosto dele estava oculto, mas o porte, a postura, algo ali levantava perguntas que ninguém conseguia responder. Quem era aquele homem? E por que razão a fotografia desapareceu dos arquivos públicos pouco depois de circular na internet? Quanto mais os investigadores procuravam, mais o enredo se desfazia em especulações silenciosas. Alguns sugeriam que os Giuliano sabiam algo ou alguém que não deviam. Outros insinuavam laços de sangue escondidos de propósito, fragmentos de verdade enterrados sob camadas de reinvenção. Seja qual for o motivo, o silêncio tornou-se o escudo da família. Hoje, a casa abandonada em Chicago continua lá, imóvel, suspensa no tempo. Os vizinhos dizem que, à noite, quando o vento sopra pelas janelas partidas, ainda se ouve um eco distante, como se as paredes guardassem o murmúrio de um segredo que o mundo não estava destinado a conhecer. Ainda hoje, dizem que, nas noites mais silenciosas,
se pode ouvir o rangido de uma porta a abrir-se e o eco distante de passos que se desvanecem no corredor. E, algures, numa aldeia italiana, onde as palavras em inglês ainda são sussurradas com cautela, o nome Giuliano paira como um fantasma, um lembrete de que alguns desaparecimentos não são fugas, mas atos de sobrevivência. Talvez os Giuliano não tenham desaparecido para se esconder do mundo. Talvez tenham desaparecido para proteger algo que o mundo nunca deveria descobrir. Mas que segredo poderia ligar uma casa abandonada em Chicago a murmúrios num vilarejo distante da Itália? Vamos mergulhar num mistério que se recusa a desaparecer. Os laços esquecidos de Meghan Markle. Décadas passaram, mas os sussurros nunca se calaram. Entre a grandiosidade da realeza e a simplicidade da vida comum, existe uma história que insiste em permanecer desperta. Uma história enterrada sob camadas de silêncio, protegida por aqueles que um dia juraram lealdade a um nome quase apagado: Giuliano. Muito antes de o mundo conhecer Meghan Markle como Duquesa de Sussex, havia outro nome que parecia segui-la como uma sombra, surgindo ocasionalmente em registros esquecidos e ficheiros selados que nunca deveriam ter vindo a público. Não foi até 2024 que os ecos voltaram a ganhar forma. Um jornalista independente chamado Aaron Val, enquanto pesquisava arquivos antigos em Roma, tropeçou numa sequência de documentos negligenciados que o levariam a algo muito mais obscuro. O que começou como uma simples investigação sobre heranças desaparecidas transformou-se rapidamente num enigma inquietante. As páginas tinham datas borradas, nomes riscados, mas uma assinatura repetia-se de forma insistente: J. Giuliano. A curiosidade de Aaron tornou-se obsessão. Vasculhou registros de imigração, certidões de batismo e até passaportes caducados. Cada pista apontava para uma família que vivera discretamente no interior de Itália antes de desaparecer no final dos anos 1990. Moradores de uma pequena localidade costeira perto de Palermo recordavam um casal reservado, Joseph, Anna, Lucia, Giuliano, que deixara para trás uma modesta vivenda e nunca mais fora visto. Mas o que mais assustou Aaron não foi o desaparecimento. Foi o que veio depois. Numa noite de primavera, recebeu um e-mail sem remetente, nenhuma palavra, apenas uma fotografia granulada tirada numa rua ensolarada de Itália. Nela, uma mulher de lenço na cabeça estava ao lado de uma banca de flores, meio escondida da câmara. Ao seu lado, uma jovem sorria timidamente. A semelhança era impressionante. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. A imagem parecia murmurar uma pergunta: será esta mulher realmente uma desconhecida
ou alguém que o mundo pensa já conhecer. Os metadados do ficheiro indicavam o ano de 2015, apenas 2 anos antes do noivado de Meghan com o príncipe Harry. A coincidência ou ligação? Cada tentativa de Aaron para obter respostas foi recebida com educadas evasivas ou silêncio repentino. Registros que antes existiam desapareceram de um dia para o outro. Funcionários que antes eram prestáveis começaram a afirmar que nada sabiam e, ainda assim, novos fragmentos emergiam. Em Milão, um notário confirmou uma transferência legal confidencial ligada a um fundo fiduciário impossível de rastrear. A assinatura, mais uma vez, J. Giuliano. Pouco tempo depois, um jornal britânico publicou uma nota breve sobre uma visita secreta de um representante da realeza ao sul da Itália, notícia que foi misteriosamente retirada horas depois. E então surgiu outro rumor. Uma jovem mulher teria solicitado dupla cidadania, declarando como apelido do pai Galaniano e local de nascimento Los Angeles. Seriam todos meros acasos? Ou as peças dispersas de uma verdade demasiado delicada para ser revelada? Um padre idoso, outrora destacado numa paróquia perto de Nápoles, deixou escapar apenas uma frase enigmática quando questionado sobre os Giuliano. A verdade não pode ser enterrada, murmurou. Ela cria raízes até na pedra. Hoje, Aaron Vowell continua a investigar, convencido de que aquela fotografia não era uma farsa, mas uma chave, uma ligação silenciosa entre 2 mundos, um real, outro apagado. Talvez a mulher da banca de flores saiba mais do que ousamos imaginar. Talvez os Giuliano nunca tenham realmente desaparecido. E talvez, escondido nas linhas borradas da história, exista um segredo que a monarquia preferiria que o mundo esquecesse.